Claro, indo na nossa abertura de programa, quando nós falamos sobre a timidez, sobre tudo isso, isso é um dos males que tem assombrado o pessoal quando tem que falar assim, você vai ter que ser o orador da turma, vai ter que fazer o discurso, vai ter que falar alguma coisa em público. Tem sido muito constante essa timidez que às vezes breca a gente na hora de falar. Eu sei que a gente aqui é meio escrachado, né, gente? A gente já fala que tem até demais, mas assim, existem pessoas que são mais retraídas, né? Você falou uma coisa muito certa. Vocês estão aqui todo dia, então essa prática, esse cotidiano, facilita muito a gente usar as palavras, lidar com uma câmera, com pessoas, conversar. Aqui, a senhora fala nesse microfone porque parece que vai ficar melhor, só pode falar mais próximo. Então, normalmente as pessoas que têm esse costume, né, no dia a dia de falar sobre isso, de conversar com pessoas, é mais fácil. Sim. Agora, a timidez, quase todas as pessoas são tímidas. E de onde que vem a timidez? Do medo do julgamento do outro. Como é que o outro está me julgando, né? E esse julgamento afetar na forma como o outro gosta, vai gostar ou não vai gostar de mim. Então, o que eu normalmente falo com as pessoas? Que quem é tímido vai ser tímido o resto da vida, mas ele pode trabalhar isso daí para, em momentos em que ele for falar em público, isso não ficar tão evidente. Né? Aliás, a gente vê isso muito facilmente, por exemplo, em aulas de língua estrangeira. Eu sou professor de inglês também e muitas pessoas têm dificuldade de falar inglês porque ele fica, eu imagino que ele fica ali no seu subconsciente trabalhando as seguintes questões. Como é que eu estou sendo avaliado, né? O medo de ser avaliado e ser pesado negativo, né? Porque se você é avaliado e aí por alguém que teoricamente tem vamos dizer assim, um resultado positivo, ele pode te avaliar para baixo. E aí ninguém quer ser colocado para baixo, né? E talvez esse seja um dos grandes problemas das relações humanas também, não? Nas organizações corporativas, por exemplo. E a questão do julgamento é uma coisa muito forte em todos os lugares que a gente está, né, normalmente. Como você dizia em relação ao inglês, um dos grandes pontos é a pessoa ter vergonha na pronúncia, porque não é a nossa língua e as pessoas mais jovens pronunciam com muita tranquilidade. As pessoas mais velhas que começaram a ver que agora o inglês, por exemplo, é quase que uma língua obrigatória, né, que nós temos que saber de toda forma. Então, existem pessoas que agora mais velhas estão aprendendo, elas têm muito mais dificuldade. Porque a questão da censura, do julgamento, ela própria tem uma dificuldade de expressar isso, é muito complicado. Então, elas têm, de uma certa forma, uma dificuldade maior de aprender do que aquelas pessoas que começaram cedo, né, desde muito jovens, já entraram para o inglês, que não foi muito uma coisa da minha época, por exemplo. Eu fui estudar inglês muito mais tarde. E aí, depois que eu vi que realmente era fundamental, assim como eu, muitas pessoas, né, que foram primeiro entraram para o mercado de trabalho, depois o mercado de trabalho foi dizendo para a gente, olha, você precisa falar uma outra língua, então vamos falar. Aí, olha, você tem que fazer mestrado. Para você fazer mestrado, você tem que fazer uma prova em inglês. Então, vamos fazer inglês. E aí a gente foi aprimorando em função disso aí. Mas muitas pessoas têm realmente dificuldade. Professora Clara, voltando à questão da timidez, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em falar em público e, às vezes, tem pessoas que a gente conversa, falam super bem, mas quando estão diante de uma plateia, a boca seca, começa a gaguejar, não pronuncia as palavras corretamente. Qual orientação você poderia dar a essas pessoas que têm essa vontade de ter essa facilidade para falar em público? Existe algum exercício, alguma, de repente, fonoaudióloga que ela poderia se consultar? Qual seria o exercício, talvez também da segurança, porque a gente sabe que é a insegurança que faz, às vezes, a gente tropeçar nas palavras. Então, dá uma direção para essas pessoas. Olha, a primeira coisa que eu falo é que a pessoa que for falar em público, ela precisa dominar o assunto. Ela tem que ler, ela tem que informar, ela tem que conhecer, ela tem que dominar mesmo aquele assunto que ela vai abordar, seja ele de qual natureza for, né? E o segundo ponto, ela ter cuidado na hora de expressar e estar atenta ao que ela está falando, porque às vezes a pessoa, por estar nervosa, ela usa algumas expressões, alguns vícios de linguagem, alguns gerundismos, enfim. Ou repete muitas palavras. Repete muitas palavras, fala né, tá, né. Aqui, eu acabei de falar, né? Mas a senhora não está nervosa, não está parecendo. Não estou nervosa, não. Acho que eu já acostumei, sabe? Estou em sala de aula todo dia, né?
Mas é uma questão que as pessoas usam sempre. Então, eu viro para as pessoas e costumo falar muito nos meus cursos isso. Pessoal, esteja atento ao que você está falando. Nada pode concorrer com a sua fala. Então, se você pega uma caneta, ou se você pega um pincel, ou se você pega uma ficha, ou um tablet, o que for, que você saiba usar aquilo de uma forma natural. Que você consiga transmitir para as pessoas o que você está falando, sem que nada interfira na sua fala. Né? Aqui, né? Então, isso é natural. As pessoas usarem isso no cotidiano, de usar, eu chamo isso de uma bengala. Então, você pegar uma caneta, segurar, se você está um pouquinho nervoso, não tem problema nenhum. Um amuleto, né? Eu costumo dizer que todas essas são bengalas. Né? Você pega um tablet, você pega uma ficha, um pincel, qualquer coisa, mas segurar de uma forma natural. A forma como eu, por exemplo, falo gesticulando, não tem problema nenhum, desde que eu não tampe o meu rosto falando com as minhas mãos. Né? Eu sou italiana, então o italiano usa mamma mia, né? Usa muito as mãos. E isso não tem problema nenhum, desde que a gente faça isso não concorrendo com o que eu estou falando. Eu fico pensando, a gente está falando a questão da timidez aqui, mas isso vai muito além, né? Porque as relações humanas, elas desenvolvem muitas habilidades nas pessoas e também desenvolvem muitas situações de bloqueio nas pessoas, né? Então, o que a senhora hoje tem percebido no mercado de trabalho e nas relações humanas, nas relações interpessoais, que seria favorável para tornar o relacionamento bem-sucedido? Porque eu imagino que a senhora deve ser convidada a dar palestras em muitas corporações, né, em muitas empresas. Na faculdade a senhora ensina alunos de curso de comunicação, de talvez psicologia também. Então, obviamente, a senhora precisa nortear o seu público-alvo em relação aos relacionamentos interpessoais. O que hoje torna um relacionamento interpessoal melhor ou mais bem-sucedido? Vários pontos. O primeiro que eu acho que falta, principalmente em nós brasileiros, que fora do Brasil eu não percebo tanto isso, nós temos uma dificuldade muito grande de ler. Então, a leitura é um dos pontos que facilita muito você transitar no meio das pessoas, em termos das palavras, virem muito rápidas para você. Então, a leitura não é só essa leitura de internet, ou esses e-mails que a gente passa VC, não é você, PQ, porque... Né? Realmente excluir isso daí e pegar um livro mesmo de papel, ler e fazer leituras constantes de revistas. Isso facilita muito a expressão da gente. O contato com as pessoas vem daí, da sua facilidade de falar, de conversar. Então, você tem um papo para quem você nunca viu, você tem uma palavra para quem você não conhece, e isso facilita muito as relações. Eu costumo dizer em sala de aula para os meus alunos, pessoal, quantos livros você lê por mês? Aí o pessoal fala assim, professora, assim... Meio. Isso é geral no Brasil também, né? Geral. Esse é um grande problema que nós temos, que é a falta de leitura. Leia qualquer coisa, eu falo com o pessoal, gente, começa lendo qualquer coisa, revista em quadrinho, o que for importante para vocês. E continuem lendo. Eu acho que a leitura é um dos pontos que facilitam muito o contato com a gente. Essa dificuldade da gente relacionar com as pessoas está muito dessa dificuldade de o que eu vou falar. Não tem conteúdo, né? Falta de conteúdo isola as pessoas. Exatamente. E o que traz conteúdo para a gente são as palavras. E de onde é que você tira as palavras? Da leitura. Né? Então, nós temos que estar constantemente buscando isso como uma forma de desenvolvimento mesmo da linguagem, das relações, da convivência, de saber circular no meio e saber que tom usar, de que forma falar, presta atenção nas pessoas, que horas que você deve calar e que horas que você pode falar, que é estratégico isso também. Né? Tem pessoas que não têm muita facilidade para falar e fala assim, eu tenho que falar alguma coisa aqui, acaba falando uma bobagem ou falando algo que não deve, porque ela precisa de falar alguma coisa. Não se preparou e não tem um repertório que a ajude. Sim. Agora, professora, essas técnicas, vamos ser assim, podemos dizer, é mais para quem fala em público, né, nas grandes palestras. Também para quem trabalha com o pessoal, mas existem algumas coisas que podem capacitar até mesmo, por exemplo, um atendente, um vendedor,
alguém que vai se comunicar, que trabalha com o público, né, que é aquela coisa de atender constantemente, existe algo que pode acrescentar até mesmo nessa relação interpessoal, no tete-a-tete, vamos dizer assim? Eu continuo dizendo da mesma forma. Eu queria acrescentar na pergunta dele, que eu quero voltar na mesma pergunta, que a senhora falou de uma habilidade, que a questão da leitura é desenvolver uma habilidade, mas em relação ao caráter, né? Porque eu vejo muitos problemas em relacionamento interpessoal, falando como pastor, porque a gente cuida muito de pessoas, e pessoas vêm se queixar com frequência em relação ao outro, né? Mas em relação ao caráter do indivíduo, porque os problemas sociais que a gente tem por aí não são só problemas de habilidades, mas sim de caráter também. E aí, emendando na pergunta que o Maurício falou. E aí a coisa fica mais séria, Pois né? nós estamos querendo coisa séria, estamos querendo esse cara funchar mesmo. Quando a questão de caráter entra na situação, é um negócio muito complicado. Porque, na verdade, o fato da pessoa ser sincera, ser transparente, ser ético, respeitoso com o outro, isso depende muito da forma como ela se percebe, como ela vê o mundo, como o mundo a tratou ou a trata. Né? Então, essas pessoas que são mais simples, um atendente ou uma pessoa do nosso cotidiano, que é mais simples normalmente, essas pessoas, essa questão quando você fala do caráter e quando você fala que toques que a gente pode dar para essas pessoas, eu acho que o mais importante é a sinceridade e o respeito pelo outro. Saber se colocar no lugar do outro é muito importante. Então, quando eu estou conversando com alguém, eu vejo o seguinte: qual é a expressão que eu sei que eu vou tocar aquela pessoa, que eu vou conseguir realmente dar o meu recado para ela? Às vezes eu mudo a minha linguagem. Então, é claro que eu não uso uma expressão errada, né, de nós vai, nós foi, não vou usar isso porque não faz parte do meu vocabulário, mas de falar uma expressão, de usar uma expressão que eu sei que eu vou tocar aquela pessoa, com respeito, com atenção, com cuidado. Você vai se igualar a ela, vai se sentir igual a você por aquela expressão. É um pouco de psicologia também, né, muito, professora? muito. Porque a questão da conversa, do diálogo, ela tem que partir para por mais que a gente não concorde com aquilo que está sendo falado, nós nos respeitamos. E aí, então, você percebe, até um provérbio chinês que fala, quando a pessoa começa a falar em tom mais alto ou gritar, é porque ela já começou a perder a sua própria razão. Exatamente. Então, assim, a questão do diálogo, ele vem para talvez não fazer com que nós caminhemos no mesmo caminho, mas talvez respeitar que você caminha aqui, eu caminho ali, e isso é muito importante, porque hoje tem faltado isso também no próprio brasileiro, né? Realmente é. E eu já vivenciei várias situações onde eu tive problemas de comunicação muito sérios com as pessoas, porque eu estava falando de uma forma que a pessoa não entendia. Até eu pegar, né, o ponto que era, eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou ter que rever a minha forma de tocar o outro, de conversar com o outro.